Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouquinho aí sobre educação financeira. O que é a educação financeira? Na minha concepção, nada mais é a forma de primeiro você equilibrar as suas receitas, que seria receitas antes, é claro, seu salário, as aulas que você dá, se você tem um salário fixo, mais as aulas, com as suas despesas. As despesas são os cartões, os boletos, os financiamentos, suas contas no modo geral, fazendo com que a sua despesa não ultrapasse a sua receita. O ideal seria sempre sobrar. Inicialmente, se você conseguir só equalizar, já está ótimo. E é claro, nesse momento eu falo para vocês têm que ter um planejamento diário, semanal, mensal e anual. Ah, mas é muito difícil. Faz pelo menos o mensal. Calcule ali mês a mês o quanto você gasta, pelo menos as contas fixas. Vamos falar água, luz, telefone, tem aluguel, internet. Então, calcule, tenha mais ou menos essa tabela e saiba mais ou menos quanto que você vai gastar. Para isso, o que eu falo? Antes de qualquer coisa, se você quer prosperar financeiramente, você não pode ter uma coisa que eu falo que é dívida. E passando aí, a gente pode falar o seguinte. Então, se você tem dívida, negocie sua dívida primeiro. Ah, mas está em atraso, não tem problema, vai lá e negocia. Ninguém consegue prosperar tendo dívida, ninguém. Então, eu estou com dívida no banco, vamos falar lá, uma dívida de 5 mil, vai lá, negocia. Aperta um pouquinho, faz um esforço, mas negocie. Não deixe a dívida para trás, porque isso aí acaba te atrapalhando lá no futuro. Outra coisa, jamais, em hipótese alguma, se você aumentou as suas receitas, aumente seu padrão também de vida. Vamos falar, por exemplo, se eu hoje ganho 1.000, eu aumentei e tenho minhas dívidas baseadas em R$ 800, eu passo a ganhar 1.500, eu não subo de imediato aí minhas despesas para 1.200, 1.300, para continuar sobrando aqueles R$ 200. Não, segura por um período aí, antes de adquirir novas dívidas. E reinvista seu dinheiro. Sempre que eu falo, reinvestir primeiro em você. E depois que você reinvestir em você em conhecimento, aí sim, você reinveste o seu dinheiro para trazer novas receitas. E a parte do controle emocional, você pode perceber, das 7 coisas que eu falei, tudo uma interligado na outra. Controla as emoções. Então, por exemplo, eu tô vendo um celular novo, eu vou comprar. A parcela do carro cabe no meu orçamento, eu vou lá e compro. Eu quero comprar o celular. Ou o tênis está valendo R$ 1.000, mas se eu parcelar ele em 10, eu consigo. Diferente de uma pessoa que pode comprar. Você inicialmente, se você não tem condições, não adianta você falar, eu quero fazer, eu vou lá, eu consigo, aperta de repente, ou some a sua receita de uma hora para outra, o que acontece? Você fica com a dívida, e aí tem que voltar de novo, renegociar, fazer tudo novamente. Então, o interessante começou a ganhar um pouquinho, guarda. O seu salário aumentou, a sua receita aumentou por causa de uma aula a mais, por causa de algo a mais que você faz, continua guardando dinheiro, não sai por aí acumulando dívida. Isso gira uma bola de neve e depois você não tem como sair. Aí você tem que voltar novamente tudo lá do início, ok? Para isso, eu falo para vocês o seguinte, no Brasil, a realidade do brasileiro é o seguinte, você guardar R$ 300 por mês é impossível. Investir R$ 500 piorou. Comprar um livro de R$ 150 para o brasileiro é muito caro. Mas dentro da realidade do brasileiro está o quê? Se você comprar um celular, seja Samsung, iPhone 13, 15, não sei nem qual a numeração que está aí hoje, R$ 300 de parcela lá, 24, 36 vezes, para vocês são barato. E aí é a mesma parcela do que você tem que guardar todo mês. Ou o valor da parcela do carro, R$ 500, continua barato para vocês. Mas você investir em R$ 500 está caro. Mesma coisa, ao invés de vocês comprar um livro que vocês adquirem conhecimento, vocês vão comprar um combo na balada por R$ 150, tá muito barato, tá muito bom. Vocês têm que definir as suas prioridades. E qual que é a sua prioridade hoje? Conhecimento? Investir, guardar, fazer uma receita, fazer um caixa? Então, a gente tem que definir primeiro as nossas prioridades para ver o que a gente realmente quer. Hoje eu quero realmente comprar um carro. Tudo bem, cada um na sua, mas se você investir esse dinheiro hoje, o carro, vamos falar um exemplo assim, o carro é a sua necessidade hoje? É o que você precisa mesmo? Eu, desde o início, lá de trás, quando eu estava dando aula, faz o quê? 1 ano que eu tenho meu carro. Hoje eu tenho meu carro. Eu tinha condições de comprar antes? Até tinha. Mas não comprei por uma série de fatores. Hoje eu tenho meu carro que eu trabalho e minha esposa tem o carro dela.
lá atrás eu preferi ficar com apenas um carro por conta da nossa filha, não adquirir o segundo carro e trabalhar de ônibus. Aqui em São Paulo eu trabalhava de ônibus, metrô, trem, às vezes pegava Uber, tinha uma época que tinha as Yellow, que eram as bikes aqui, ó, aquelas bikes do Itaú, andava de bike para cima e para baixo ou ia a pé. Era a minha prioridade. Hoje não, hoje eu tenho um carro, porque o carro faz com que eu tenha maior receita. Então, o carro, se eu não tivesse o carro hoje, eu não conseguiria agregar mais aos meus alunos. Então, não é que foi, eu comprei o carro, não. O carro, ele passa a trazer maiores receitas para mim nesse momento. Então, o exemplo que eu falo para vocês é o seguinte, paga a dívida. Por exemplo, você tem uma dívida aí de R$3.000. Digamos que tem um negócio que às vezes você não sabe, no banco chama lucros e perdas. Lucros e perdas é assim, se o banco pegar, bem, se não pegar, amém. Então é algo que tem dentro do banco. Digamos que passou lá 12 meses, eu não lembro se é 12 ou 18 meses, você entra com um negócio chamado lucros e perdas para o banco. Então você começa, você recebe um salário lá de R$1.200, você faz um cálculo, você tem 60% de despesa, guarda 10%, e eu vou te falar por que você vai guardar para você fazer essa reserva de 10%. Utilize sim 10% para lazer. Por que 10% para o lazer? Porque se você não fizer um lazer para você todo mês, você vai acabar desgostando disso aqui, vai meter os pés pelas mãos e vai largar. Tem que ter sim um pouquinho de lazer. Tem que ter um pouquinho da sua diversão. Porque senão você só trabalhar e não se divertir, não tirar um pouco ali por mês para você se divertir, não vai adiantar nada. E pega 20% disso aqui e vai lá e paga a sua dívida. Vamos falar, um exemplo clássico. Sua dívida era de 3.000, atualizado deve estar uns 7, mas se você chegar lá e falar assim, ó, eu pago 10, 12 de 200, 220, o banco aceita. Porque para ele, aquele valor já está em perdas. Ele já deduziu lá no imposto dele. Então, é muito fácil para o banco. E no prazo, vamos falar, se você fizer 12 meses de 200, vamos colocar aqui um exemplo que já está aqui, 240, você pagou sua dívida e guardou 10%, você no final do período de 12 meses tem 1.440. Para quê? Para reinvestir esse dinheiro, para fazer algo para você. E aí você fala, mas como que eu vou reinvestir? Primeiro, em conhecimento. Eu sempre falo, quando o valor é muito pouco, o valor ainda é baixo, investe em conhecimento. Porque no próximo ano, vamos falar, se você quitou essa dívida, você vai ter 30% para guardar. Você vai ter aí R$360. E aí ao final, vamos pegar, ao final aí, 360 vezes 12, 300, é isso aí, 360 vezes 12, você vai ter 4.320. Ao invés de ter apenas 1.440. Mas não dá para fazer nada com 1.440. Claro que dá. Se vocês não conhecem a história de um cara, um brasileiro chamado Rick Chester, ele começou um negócio com R$10 e hoje ele é multimilionário. Ele pediu emprestado R$10, comprou água e gelo e foi para Copacabana vender. Depois ele fez o vídeo da água e aí hoje, claro, ele tem vários negócios e hoje ele é multimilionário. Dá para fazer, dá para trabalhar dessa forma. Então, pega, isso aqui é mais ou menos uma base. Não que isso aqui seja perfeito, tá tudo certo, isso aqui é a perfeição. Não, isso aqui é um rascunho que você pode tirar como base para fazer para você. E posterior a isso, eu citei alguns exemplos aqui. Por exemplo, vou falar que eu ganho aí um salário mínimo, R$1.200. E aí tem conta de água, luz, internet, alimentação, academia, TV, transporte e o próprio lazer. Eu sempre coloco o lazer ali para vocês verem. Então, o total da minha despesa no mês é R$1.010. O que me sobra? 190. No final de 12 meses, eu vou ter 2.280. Então, vamos pegar esses 2.280 e vamos reinvestir. Você como personal, o que você faz? Compra material. Depois, faz um curso. Depois, faz um simpósio. Depois, compra um e-book. Outra coisa, eu quero fazer uma pós-graduação, alguma coisa. Hoje online dá para você fazer muito isso. Você não precisa ir lá na faculdade, você não precisa estar no presencial. Você está no online. E como eu disse já em vários vídeos, se você está assistindo esse vídeo, você consegue fazer isso. Então, esse é um exemplo inicial. E aumentou aqui, vamos falar que você aumentou aqui o valor de ganho. Vamos falar, esse salário fixo, mas você tem uma variável aí de R$500 a R$800 por mês. Vamos colocar abaixo, você coloca 400 e essa variável você continua sempre guardando, fazendo um caixa, fazendo o seu fundo de reserva para qualquer coisa que aconteça, para qualquer, vamos falar, você saiu do emprego, você tem que ter o fundo de reserva ali. Digamos que depois desses 12 meses, você foi mandado embora. Você tem um fundo de reserva aqui de 2.280 para você pelo menos passar por 2 meses.
entendeu? Não é o ideal seria 6 meses de fundo de reserva, mas seria algo que você não teria que se preocupar durante 2 meses para você começar a fazer aí de novo a roda girar, entendeu? Pego outro exemplo de uma pessoa que ganha 2.500. Vamos pegar essa mesma pessoa, estava ganhando 1.200, se deslumbra, vai falar assim, nossa, agora eu estou ganhando 2,5. Aí passa a gastar mais com água, acaba gastando mais com luz. Por quê? Porque muda a forma de entretenimento, aumenta o plano de internet, gasta mais com alimentação porque passa a comer mais fora, troca de academia, a TV a cabo coloca um pay-per-view lá maior, e aí adquire um carro. E o carro passa a ser um passivo, passa a ser um gasto, porque além do carro tem o seguro, além do seguro tem gasolina, e aí pega o lazer e começa a gastar também com cartão de crédito. Chega no final de um mês, ao invés de estar gastando 2.500, ele está gastando 2.600, 2.700. Ele tem um saldo negativo aí entre 100 e 200 reais. Chega no final de um ano, eu coloquei aqui base de 1.300. Vamos falar, no final do ano ele recebe ali, se ele for um salário fixo, se ele tá dentro da CLT, não trabalha por conta e tudo mais, se ele é um salário fixo, ele pega todo o 13º dele ou férias e paga a dívida, ao invés de estar reinvestindo isso. E aí você pega e fala, pô, mas o cara ele tem que ter um carro. Muitas vezes não. Às vezes ele faz isso aí para mostrar para pessoas que nem ele gosta que ele comprou um carro. E aí ele se enfia na dívida, depois lá na frente vai ter que devolver o carro, um carro financiado, gastou um monte de dinheiro e tá sem o carro. Para mostrar o quê? Pro pessoal que ele tem um bem? Não adianta de nada. Tem que controlar aí as emoções, tem que controlar aí aquela angústia. É legal ter carro? Pô, é claro que é. É mais confortável. Eu venho dentro do carro hoje até mesmo estudando. Hoje dentro do carro, quando eu vou para o trabalho e volto, eu vou e volto estudando. É muito mais fácil isso para mim. Mas se você ainda não chegou numa fase onde você tem esse valor de sobra, para que você vai se descapitalizar? Não há necessidade disso. Não há necessidade. Lembra que... e outra coisa. O primeiro investimento que você tem que fazer é sempre em você. Eu não acredito em outro. Eu vou fazer um investimento em aço. Não adianta, tá? Então, voltando aqui. Não adianta você pegar esse valor e falar assim, nossa, eu tô gastando mais, mas eu tenho um carro agora, eu tenho um carro. O carro vai se desvalorizar, tudo bem, agora o carro se valorizou, não importa, a gente tá num outro período. Principalmente, um período de pandemia. Se você pegar durante os 3 meses ali iniciais da pandemia, muitos professores não tiveram a receita que tem. Ou saíram de um valor, digamos, que ganhava 10 mil para ganhar 4. Só que as despesas continuavam sendo 5. E se ele não tivesse guardado dinheiro durante um período, ele não teria como fazer a engrenagem dele girar. Mas aqui é um negócio muito fantasioso. Às vezes, por exemplo, você pega nesse aqui, você passa mal no mês, você tem um imprevisto que acontece, tem que gastar. E aí você acaba tirando do lazer, você acaba cortando ali da alimentação. Então é muito ruim. Não adianta você subir o seu patamar só porque você ganhou um pouquinho a mais. Se controla a emoção. Um tênis, vamos falar assim, você vai comprar um tênis. Pra que eu vou comprar um tênis de R$1.000 se um de 100 me serve? Pra que eu vou comprar um iPhone 13 se eu não uso o iPhone 13 para as funções que ele tem? Se um Samsung qualquer me serve para mostrar para alguém? Não há necessidade disso. Não há mínima necessidade, ok? E aí vamos para a parte de investimento que eu falei para vocês. Parte de investimento. Tudo que sobrou lá daquele valor que eu pego aqui, ó, de 2.280, o primeiro ano eu falo que vocês têm que investir em vocês. Curso, palestra, livro, e-book, você vai lá, faz, vamos falar, o curso que você quer, digamos que se você tiver esse curso, você talvez consiga dar uma aula melhor. E com essa aula melhor, você pode adquirir novos alunos. Tá? Então, investe primeiro em você, antes de pensar em sair investindo. E para investir, vamos lá, a segunda parte, o que eu tenho que investir? Eu vou sair depois, logo desse vídeo, vai sair um outro no que eu falo que você pode fazer. Tá? Então, essa parte de investir, eu falo para vocês, vai vender algo. Mas é da nossa área, vai vender um suplemento, vai vender uma roupa de academia, vai vender qualquer coisa, mas você pode começar a vender. Eu tenho vergonha. Vergonha, cara, desculpa. Vergonha você não tem que ter se você precisa ganhar dinheiro, tá? Vai fazer algo novo. Quando eu digo algo novo, é algo realmente novo. É que eu não posso falar aqui, mas por causa do outro vídeo, mas eu vou falar. Então, quando eu falo algo novo, é trabalhar de uma outra forma.
criar uma nova receita. Aí eu cito até mesmo um outro cara conhecidíssimo na internet que chama Thiago Nigro. No começo ele era garçom. Ah, mas eu vou ser garçom, eu tenho faculdade. Pô, eu também fazia esse serviço logo no início da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu fazia serviço de garçom, às vezes sexta, sábado, domingo. Aqui em São Paulo, um serviço de garçom de 4 horas, tá pagando aí a média de 250 a 300 reais. Isso lá atrás, eu recebia 250 reais. Então, isso é uma forma que você tem, às vezes, de diversificar sua receita. Tem vergonha? Então você não precisa ganhar dinheiro. Se eu fizesse sexta, sábado, domingo, festa, vamos pegar 200 reais, era 600 reais. Teve mês, que o mês era muito bom, eu fazia sexta e sábado, ou sábado e domingo toda vez. 400 vezes 4, 1.600. Subia em 1.600 reais o meu capital. Tá bom para vocês? Não tá? Para mim estava. E aí a gente vai até chegar à parte realmente de investimento, de acordo com o seu perfil. Tem o perfil moderado, tem o perfil agressivo. Tem gente que adora perfil moderado. Então o que é? CDB, CDI, um tesouro direto, tá? Tudo, vamos falar, renda fixa ali, é moderado, é conservador, que você pode retirar a qualquer momento. E tem a parte de ações e opções. Ações e opções é mais agressivo, tá? Então você pega ali, você compra uma ação hoje, digamos, a 10 reais. Amanhã ela tá valendo 9, só que você quer tirar o dinheiro. Você vai tirar perdendo R$1? Não R$1. A gente não fala R$1, fala 10% do seu capital. Isso eu falo de uma ação. Normalmente você não compra uma, você compra um lote de 10, de 20, de 30. Se você comprar, digamos, 100 ações nesse valor, olha a quantidade do valor que você vai estar perdendo. Se você comprar, digamos, 10 mil reais em ação, se ela desvalorizar R$1, no outro dia você está com 9 mil reais. Não é legal você tirar esse dinheiro. Ah, mas eu preciso agora, porque então não investe em ação. Esse dinheiro não pode ser alocado em ação, muito menos em opções. Opções você compra ação para fazer uma compra ou uma venda dela, então é outra coisa. E digo mais, para vocês fazerem investimento, você tem que investir naquele primeiro item que eu estou colocando ali. Primeiro invista em você, no curso de investimento, ou coloque o dinheiro para quem saiba investir. Não adianta você chegar e falar, mas eu sei investir. Você fez algum curso? Você estudou sobre isso? Você estudou, ok. Agora, se você não estudou, não sabe do que está falando, não sabe o que está fazendo, eu vou investir na ação porque o fulano XY falou. Ok, mas você sabe por que ele está falando isso? Muitas vezes você fala, eu vou investir na ação porque o gerente do banco falou para investir nisso aqui. Primeiro que gerente de banco não vai falar para você investir em ação, ele vai mandar lá o CDB e CDI para ele bater a meta. Por quê? Porque eu sei disso, porque eu já fui gerente de banco, eu sei como que funciona. Então não adianta você vir falar para mim, não, nunca ele vai falar para você comprar ações. E outra, as pessoas muitas vezes que falam para você comprar determinado tipo de ação, nem sempre ela quer ver seu bem. Ela vai falar para você comprar aquela ação porque ela sabe de uma jogada que está fazendo e lá na frente ela vai tomar uma atitude que nem você está sabendo. Por isso, você tem que saber o que está fazendo. Então, o primeiro investimento aí que eu sempre falo é investir em você. Investir em conhecimento. Sempre invista em você, depois invista em aumentar a sua renda e depois fazer essa renda multiplicar. Então, você depois, quando você perceber, o que vai acontecer, esses investimentos? Você vai ter múltiplas fontes de renda. O que são essas múltiplas fontes de renda? Digamos então, por exemplo, você tem um salário fixo na empresa onde você trabalha, R$2.000. Aí você dá aula de personal, você ganha mais 2. E aí com os seus investimentos, mensalmente, digamos que você consiga atingir ali R$1.000 por mês. Só que você ainda não mudou lá as suas despesas. As suas despesas ainda tá em R$2.000 por mês. Quando você for ver, os seus investimentos vai te dar a tal liberdade financeira. O que é? Você chegar, pegar o valor que você está investindo, pagar todas as suas contas por mês e você continuar reinvestindo dinheiro. Ok? Então assim, só para vocês entenderem, a educação financeira para nós é essencial. Porque muitas vezes a gente tem aquele período de férias de alunos, vamos falar de julho ou janeiro, que o aluno sai de férias. Eu aconselho todo mundo fazer um plano mensal com os alunos. Muitos dos alunos, é o que eu falo, hoje eu não cobro mais. Quando o aluno não faz aula, não adianta que eu não cobro. Mas tem alunos que falam para mim, não, eu vou pagar porque é um plano mensal que eu fiz com você. Então você tem a sua receita. Depois, é claro, eu tento compensar de alguma outra forma, mas você tem que ter um planejamento para aquele período de escassez, que vai chegar ao período de escassez. Esse período é normal,
É normal, acontece. Então, não adianta você falar, ah, não, porque eu consigo ali. Não, vamos trabalhar da forma correta, vamos trabalhar da forma certa, fazendo investimento da forma correta. O primeiro investimento em você, depois algo que aumente a sua renda e por último a gente vai para a parte de investimento, ok? Então, a minha ideia, a minha concepção de educação financeira é essa. Esse é o conhecimento que eu tenho para passar para vocês referente à educação financeira. Eu espero que tenha sido claro para vocês na forma do como fazer. Caso não tenha ficado claro, volte o vídeo, olhe quantas vezes for necessário. Para quê? Para você não se perder. Muitas vezes você sai da faculdade hoje, você fala assim, saí da faculdade, eu não tenho dívida hoje porque a faculdade de repente era paga pelos meus pais, e aí você começa a ganhar dinheiro. A partir do momento que você ganhou dinheiro, você vai começar a gastar. Se você não tiver um planejamento, não adianta, ok? Essa é a dica de hoje, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!